Então, trabalhando nesse contexto do Talian, mais esse macro ambiente da língua vêneta, é que eu vi que eu poderia oportunizar um pouco mais esse conhecimento amplo, né? Sim, desenvolver, pegar o vocabulário que a gente tem aqui, né? Muito do vocabulário, às vezes, alguns alunos já chegam, já sabem alguma coisa, nem tanto porque são jovens, então eles já perderam muito disso, praticamente a língua nessa faixa etária já está extinta, infelizmente, mas eles sabem algumas coisas, algumas palavras perdidas por aí. Então, e conseguir enriquecer ainda mais isso, né? Fazer com que eu consiga contribuir nesse macro sistema, esse macro ambiente da língua vêneta, né? Então, o que acontece? Através desse sistema do manual universal da língua vêneta, onde se encontra a grafia, né, a gramática, eu consigo, sim, ter a decodificação do vêneto, mas eu também consigo visualizar muita coisa que antes era um mistério no italiano, né? Sabendo que o italiano tem uma base muito considerável do vêneto. Então, eu consigo explicar essas duas partes que são muito interessantes, juntando uma à outra e, ao mesmo tempo, fazendo essa união entre nós e eles que estão lá, né? Que é isso que o jovem ele procura quando ele vem fazer o curso. Então, sempre com essa visão, né? O meu projeto, o Projeto Língua Mara, ele vem com essa visão de sempre tentar inserir os falantes, né? Nesse ambiente que, sim, ele é nosso, ele é internacional, mas que ele pode ser explorado também internacionalmente, e o uso, obviamente, ajuda dessa grafia internacional da língua vêneta, que vem sendo ensinada nesses diversos lugares ali, tá? Então, obviamente, já está sendo ensinada em diversas regiões, né, do Vêneto, na Itália, na Eslovênia, na Croácia, com o respaldo da lei número 8 de 2007, lá do governo do Vêneto, e eu mesmo fiz algumas visitas a escolas lá, eu fui professor convidado, por exemplo, da escola Giacomo Zanella de Vicenza, eu pude ver com os meus próprios olhos, eu tenho registro disso, né? Então é muito bacana ver as crianças que, enfim, da faixa etária dos 5 até os 8 ou 9, e muitos estrangeiros também, sendo que era essa questão que a gente estava conversando aqui antes, né? Que foi levantada. Muitos estrangeiros que faziam parte da classe, da aula de língua vêneta deles lá. Então, não é só porque a pessoa não tem a origem, é que ela não pode aprender, ela tem que ser inserida nesse contexto, porque esse é um contexto fundador dos nossos municípios, né? Então, esse é o correto, ela precisa conhecer a cultura até mesmo para aprender a respeitá-la. Às vezes a gente tem um problema com isso também, com a pessoa que vem de fora, tem uma imagem que não entende direito e acaba fomentando, às vezes, um certo preconceito, enfim, linguístico e toda essa questão aí. Então, voltando ao Brasil, é que, né, eu começo a trabalhar com essa questão do projeto Língua Mare, com as aulas, né, fiz turmas de associações italianas, algumas escolas também, oficinas, principalmente agora, nesse período de pandemia, por ensino remoto, né? Então, já formei algumas turmas, a gente tem aí o Sandro, do Círculo Trentino, que, se não me engano, a gente formou 6 turmas aí, também foi um projeto bem bacana, as pessoas gostaram muito, muito mesmo. Então, alunos que são de diversos lugares, muitos desses alunos estão aqui, né? Alunos de São Paulo, estão aqui na nossa reunião, convidei eles, são São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, enfim, são pessoas que são descendentes, a gente vê que tem um macro ambiente no Brasil inteiro, que eles são descendentes, que eles perderam essa língua porque ninguém ensinou, enfim, ou outras variantes, e eles querem aprender e eles trazem já uma bagagem muito interessante deles também, né? E algo em comum, como eu já tinha dito para vocês, a maioria dos meus alunos são jovens. Eu foco um pouco mais nos jovens porque eu acredito que é uma faixa que está realmente defasada nesse contexto, porque eu me incluo nisso, enfim, antes, né, antes de estudar e pesquisar, como eu disse para vocês, era algo que estava, lamentavelmente, morrendo, né? Eu praticamente não sabia falar mais quase nada. Então, é uma demanda que vem desse contexto, né, atualizado. Esse contexto, os jovens, eles precisam, eles querem coisas atualizadas sobre a língua, eles querem sempre informação interativa e cativante o tempo inteiro, disponibilidade principalmente 24 horas por dia, praticamente. Eu falo com eles nos grupos, a gente tem essa questão, né, da imersão do aluno, e é uma imersão que, no meu caso, no meu projeto, eu não faço só nacionalmente, eu sim faço uma imersão com eles internacionalmente. Toda uma vez por mês eu convido palestrantes do Vêneto ou de outras regiões, né? Por exemplo,
pessoal do México que fala, enfim, professores que falam vêneto, para eles terem esse contato e verem que não é um dialeto, né? Não é tanto lá quanto aqui, não é um dialeto, mas é sim uma língua. É uma língua que tem, obviamente, uma história vasta, uma história longa, tanto aqui no Brasil quanto lá na Europa, quanto no Vêneto, né? Para quem não conhece, né, Sereníssima República de Veneza, uma das repúblicas mais antigas que pertenceu a muitos dos nossos ancestrais. E a língua falada ali, além do latim, era o vêneto, que deu essa base forte também para o italiano. Então, não é dialeto, tanto aqui quanto lá, é uma língua assim, muito antiga, que vem antes desse conceito de italiano. Né? O italiano foi pego lá da Toscana, da língua de Dante Alighieri. Então, com isso, a gente vai quebrando essas barreiras, né? E o aluno jovem, ele tem esse perfil, ele, na verdade, ele quer viajar, né? Ele quer morar lá, ele quer estudar lá no Vêneto, ele quer fazer amigos lá, ele quer ter contatos, ele quer fazer projetos na língua, né? Ele quer ter essa troca real, ele não quer ficar só aqui. Então, ele quer uma perspectiva que ela, sim, ela começa aqui do nosso micro, mas que ela expanda, ela vá para o macro. Então, é um projeto, enfim, que precisa de uma demanda, bastante trabalho, mas, enfim, é para isso que a gente está aqui, né? Então, e se encaminhando um pouco para o final da minha fala, né? Eu sou de uma geração, como eu falei para vocês, né, que a cultura dos imigrantes, infelizmente, estava sendo esquecida, está sendo esquecida, né, pelos mais jovens, e a língua praticamente morreu, assim, principalmente as pessoas mais novas do que eu. Aqui em cidades maiores, eu ouvi alguém falar que em Flores da Cunha estão chegando outras pessoas, né, outras etnias, isso é normal, isso vai acontecer. E Bento Gonçalves, assim como Caxias, estão numa fase muito mais apurada disso, né? Aqui já convivemos com diversas outras etnias e, obviamente, se tem o seu lado bom disso, tem o lado bom, mas o outro lado é que se a gente não investe na nossa cultura, na nossa língua, a gente vai acabando perdendo e cada vez perdendo mais, porque as outras influências são diversas e a gente não consegue manter isso. Então, é bom que a gente crie a gente comece a partir de agora, porque já muito se perdeu, infelizmente, né? Então, obviamente que meu trabalho, né, finalizando, ele sempre tende a buscar por essa perspectiva da unificação entre o italiano e o vêneto, nós e eles lá na Europa, não só eles lá na Europa, mas como todos os outros falantes espalhados aí pelo mundo, que eu já citei para vocês. E para quê? Para a gente conseguir fortalecer um vínculo, né? A partir do momento que a gente fortalece um vínculo, que não é só entre nós aqui, mas sim um vínculo internacional, que a gente está perdendo muito com isso, né? Esse vínculo vai permanecer. Esse vínculo, eu acredito que permaneça, né? Então, porque a gente consegue desenvolver coisas, por exemplo, como intercâmbio estudantil, né? Intercâmbio acadêmico, pautado em cima da linha do Calher, pautado em cima do Vêneto, e, obviamente, um intercâmbio profissional, por que não? Né? Se reclamava muito disso, por exemplo, lá, quando eu estava lá, pois é, a gente tem tanto em comum, porque que, né, a gente, principalmente, não sei, a gente não começa a desenvolver alguma coisa, intercâmbio profissional, empresas. Então, eu acredito fortemente que a gente precisa trabalhar unido, né, unificado e não separado. Muito obrigado. Fernando, obrigada pelas suas contribuições e bem ao encontro, né, do que a nossa realidade agora se apresenta. Na faixa etária, né, mais dos 60, ainda está vivo, né, nas pessoas. E os novos, eles também querem, mas eles têm uma forma diferente de aprender isso, né? As novas tecnologias estão aí, já está inserido nesse meio que é a forma de se comunicar, de aprender,